Nossos sonhos moldam nosso futuro, mas apenas os sonhos de Deus para nós são infalíveis. Nosso sonho pode ser interrompido ou adiado por dificuldades. A promessa de Deus é que Ele estará conosco em todas as dificuldades. Seus planos para nós podem ter um desfecho feliz, mas às vezes exigem que passemos por provações. As experiências de José no início de sua vida foram de angústia e sofrimento, mas ele confiou em Deus e seu plano se cumpriu. Em sua jornada, podemos aprender lições valiosas sobre fé, perdão e confiar nos planos divinos. José, o sonhador. José era o filho mais amado de Jacó, e a história de sua vida é contada no livro de Gênesis, capítulos 37 a 50. Aos 17 anos, José estava no auge da juventude e vivia na terra de Canaã com seu pai e seus 12 irmãos. Ele cuidava do rebanho e pastoreava os animais. José era um jovem sonhador com grandes aspirações para o futuro, mas também era alvo de inveja e ciúme. José tinha um relacionamento próximo com Deus e recebia visões proféticas do futuro. Em um sonho, viu que seus 11 irmãos se curvavam diante de si. Nessa visão, José representava os 11 irmãos, representando a união e submissão da família. José compartilhou esse sonho com sua família, mas eles não o receberam com alegria, pois o sonho refletia a unificação de sua família sob o comando de José. Seus irmãos, especialmente o mais velho, o odiavam por causa desse sonho e o desprezavam por causa da parcialidade de seu pai. O ódio dos irmãos por José culminou em um plano para matá-lo. Rendido em um poço, José escapou da morte por intercessão de um grupo de mercadores que o compraram e o levaram para o Egito, onde se tornaria um servo no palácio do faraó. A trajetória de José, do poço ao poder, é marcada por reveses e promessas. No momento em que José foi vendido pelos irmãos, ele pensava que sua vida estava acabando. Na realidade, sua jornada o levava a um destino que ele jamais imaginara: a mentira do casaco colorido. Após ser vendido por seus irmãos, José chegou ao Egito. Era um jovem com sonhos e ambições, mas agora se encontrava em uma situação humilhante. Para piorar a situação, José foi acusado falsamente de assédio sexual por Potifar, um oficial do faraó. Infelizmente, José caiu nessa armadilha e foi preso. Negar as acusações seria inútil, pois a esposa de Potifar já havia contado a história para seu marido. José não teve outra escolha a não ser se submeter e ser lançado na prisão. No final, Potifar prendeu José por ordem do faraó. José, inocente, foi condenado a 13 anos de prisão. Nessa fase, José experimentou o fundo do poço, a escuridão da prisão. Ele perdeu tudo: sua liberdade, sua reputação, sua esperança. Parecia que Deus o havia abandonado. Mas José não desistiu de Deus. Ele continuou buscando o Senhor em oração e buscando a Deus no meio das trevas. A Bíblia nos ensina que os justos podem ser atingidos por aflições, mas a experiência de José na prisão era resultado da maldade de outros. José não merecia estar preso. Havia sido condenado por um crime que não cometeu. José foi fiel a Deus, mesmo nas profundezas da aflição. A cada desafio, José buscava Deus em oração, demonstrando fé inabalável. José sabia que Deus estava no controle, mesmo em situações adversas. José demonstrou resiliência, mantendo a esperança em Deus, aguardando a libertação. José superou a injustiça, agindo com integridade, buscando resolver o problema sem murmurar ou desânimo. José agiu com sabedoria, conquistando a confiança de seus companheiros de prisão e mantendo a calma e a serenidade em meio à tensão, servindo de exemplo de fé e fortaleza. Um detalhe importante para entender a história de José: a Bíblia nos diz que ele era magro, franzino, pequeno, e o povo hebreu via neles fraqueza e pequenez. José era magro e franzino, mas Deus usou de sua força física para torná-lo um líder forte e poderoso. Deus usou de José,
sua força espiritual para torná-lo um líder espiritual. Em todas as situações, Deus usa os instrumentos à sua disposição. O profeta Isaías disse: "Eu o fiz e sou o Senhor, e ninguém pode re-execute reader." Nem a força física, nem a força espiritual se compara à força de Deus. As interpretações de José salvaram o Egito. As habilidades de José chamaram a atenção do carcereiro, que o colocou no cargo de administrador da prisão. José administrou a prisão com eficiência e integridade, ganhando a confiança do carcereiro. Pouco tempo depois, o faraó teve 2 sonhos e nenhum dos seus sábios pôde interpretá-los. José ouviu falar dos sonhos do faraó e se ofereceu para interpretá-los. O primeiro sonho do faraó era sobre um rio que saía do norte do Egito e secava o deserto. O segundo sonho era sobre 12 cachoeiras que surgiam do sol. José interpretou os sonhos do faraó. Os 7 anos de fartura seriam seguidos de 7 anos de fome. Nos anos de fartura, José aconselhou o faraó a designar um administrador para armazenar mantimentos, pois a fome resultaria em 3 anos de escassez, tanto no Egito quanto nas regiões circunvizinhas. José propôs o nome de Ciro-Mano para a administração dos suprimentos do Egito. O faraó aceitou a sugestão de José e o chamou para administrar os suprimentos. A sabedoria de José salvou o Egito. Com o apoio do faraó, José começou a coletar mantimentos, acumulando suprimentos suficientes para suportar o Egito e as regiões vizinhas por 7 anos. A fome atingiu o Egito e as regiões circundantes e durou, como José havia previsto, exatamente 7 anos. José supervisionou a distribuição dos alimentos estocados, garantindo a sobrevivência do Egito. Graças aos preparativos de José, o Egito se tornou um centro de suprimentos de grãos para as nações vizinhas, incluindo a Mesopotâmia e a Pérsia. José, que outrora era um servo no palácio do faraó, agora era conhecido como o governador de toda a terra do Egito. A astúcia de José. José sugeriu que os 55 grãos recolhidos fossem guardados no arsenal, que era um local seguro, e que 20% dos grãos colhidos fossem destinados a esse fim. José implementou um sistema de armazenamento para garantir que o Egito não passaria por fome novamente. Ele também implementou medidas para garantir a qualidade dos grãos estocados. José estabeleceu um sistema para alertar as autoridades sobre a necessidade de reabastecer os estoques. Ele tomou medidas para garantir que os estoques fossem usados apenas para fins específicos, como, por exemplo, para fins religiosos ou para distribuir aos pobres. A sabedoria e astúcia de José garantiram que o Egito nunca passaria por fome novamente. Suas ações preveniram crises e garantiram a prosperidade do Egito. José, um modelo de fé e perseverança. José encarou perseguições injustas e calúnias, mas manteve sua fé e integridade. Suas ações demonstram coragem, pois José enfrentou situações desafiadoras com determinação e coragem. A fé de José no plano divino para sua vida foi fundamental para sua perseverança. Ele confiou em Deus, mesmo em momentos de dificuldade, e Deus honrou sua fé, exaltando José e recompensando sua fidelidade. Deus tem planos para cada um de nós. Podemos ter certeza de que Deus está no controle de nossas vidas. José enfrentou momentos difíceis em sua vida, mas confiou em Deus e perseverou. José nos ensina que devemos ter fé em Deus, pois Ele está no controle de nossas vidas. Se você está passando por momentos difíceis, lembre-se da história de José, que Deus pode transformar sua situação e abençoá-lo. José foi um líder visionário que salvou o Egito da fome e as regiões vizinhas da ruína. José nos ensina que podemos fazer grandes coisas se confiarmos em Deus e em nossos talentos. Que a história de José nos inspire a confiar em Deus e em nossos sonhos. Que possamos buscar a Deus em oração, pois Ele está pronto para nos ouvir e nos ajudar.
Que possamos confiar em Deus, pois Ele está no controle de nossas vidas e tem planos para nós. Que possamos ter fé em Deus e em nossos sonhos, pois Ele pode realizar grandes coisas através de nós. Nos vemos na próxima vídeo. Deus te abençoe.